Então, esse vídeo vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, a gente vai entender como que a matéria, né, os elementos químicos se comportam no ambiente, né, principalmente aqueles elementos que são essenciais à vida, né, é justamente deles que estamos falando quando é estudado os ciclos biogeoquímicos, né? Então, refere-se justamente, observando o título e tentando interpretá-lo, a circulação, né, dos elementos químicos entre o meio biológico e o meio geológico, né, abiótico. Então, vai ser percebido que a tendência de todo corpo, de todo ser, de todo objeto é ser reciclado, então passar de um ambiente para o outro, ou seja, se tornar pó e ser reutilizado. É assim como o versículo bíblico de Gênesis um dia disse. Os objetivos da aula é justamente esses: compreender os elementos químicos que compõem a matéria orgânica, como eles se comportam nos ecossistemas, conhecer o ciclo de alguns elementos fundamentais. Então, o ciclo de alguns elementos vai ser explanado aqui na aula. Então, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo da água não é um elemento químico sozinho, né? Mas é uma molécula super importante, né? De grande importância, e é tratado dentro de um ciclo muito estudado. E também o ciclo do carbono. Então, a gente vai ver sobre esses ciclos. Um terceiro ponto é discutir como a utilização dos recursos pelo homem vai interferir nos ciclos biogeoquímicos, né? Como as pessoas interferem na circulação dessa matéria importante para os organismos vivos, né? Dos elementos que são importantes para os organismos vivos. Como o homem, né, que de forma abrupta e rude utiliza dos recursos que a natureza oferece de forma a interferir nos ciclos biogeoquímicos de algum jeito, que é o que vai ser visto. Então, os elementos químicos, eles vão circular em vias características, né? E aqueles elementos que são importantes para a vida, eles vão obedecer esse ciclo biogeoquímico, né? Que é essa reciclagem da matéria entre o que está vivo e o que não está vivo. E aí a gente tem 3 tipos de ciclos biogeoquímicos, né? E a gente classifica eles de acordo com o local, o compartimento onde encontramos em grande parte esse elemento, né? Se a gente encontra em grande parte esse elemento na atmosfera, a gente diz que o ciclo é gasoso. Se a gente encontra em grande parte esse elemento na crosta da Terra, né, na parte mais superficial da litosfera, nos solos, nas rochas, a gente diz que esse ciclo é um ciclo sedimentar. Mas se possuem igualmente uma distribuição igual entre os meios sedimentares e atmosféricos, então a gente diz que aquele elemento faz parte de um ciclo misto, né? Então, a gente vai ver esses elementos, a gente vai tratar sobre os elementos que fazem parte, né, que são essenciais para a vida, e observando a tabela periódica e os elementos que são conhecidos, né, até o dia de hoje, a gente tem 118 elementos listados, né, sendo que de 30 a 40 são essenciais para a vida, né? Então, alguns são necessários em quantidades gigantes e outros em menor quantidade.
Então, observando agora a tabela periódica, é importante a gente ver quais são desses 30 a 40 elementos que são importantes, essenciais para a vida. E aqui nessa imagem dessa tabela que a gente tem 118 elementos, dentre eles artificiais e naturais, a gente vê que dentre esses elementos essenciais vão existir alguns que são essenciais e necessários em grandes quantidades. Então esses marcados em amarelo, né, elementos majoritários, são importantes em grandes quantidades. O carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio são elementos que compõem a maioria das macromoléculas, né? Sem macromolécula, a célula não tem vez, né? Ela não funciona de forma alguma. Então, assim, dentro desses elementos, a gente também tem os elementos traço, que são essenciais para a vida, mas em uma quantidade um pouco menor, né? E aí a gente tem esses marcados em azul, elementos microtraço, que são importantes, mas em menor quantidade, né? Em menor quantidade ainda, né, do que os elementos traço. E aí a gente tem outros elementos com essencialidade discutida, que são esses três aí em vermelho, por mais que o lítio hoje se sabe que ele tem relação com questões mentais, né, da saúde mental. Mas existem elementos com essencialidade discutida e é por isso que a gente tem esse disparate, né, esse intervalo de 30 a 40 elementos essenciais, porque ainda não se sabe sobre a função de alguns elementos no organismo, mas sabe que eles estão lá, então, né, é uma coisa que tem que ser estudada. Mas é isso. Então, assim, são elementos essenciais, a falta de um desses elementos é assim, fim da vida, né? A falta de um desses elementos é uma coisa que não deve ocorrer, assim como também a presença de um elemento não essencial, por exemplo, no organismo vivo, é uma coisa que também não deve ocorrer, e se está ocorrendo é perigosíssimo, né? A gente sabe que vários elementos eles podem ser prejudiciais à saúde, alguns são cancerígenos, né? Então esse contrário também é importante de ser lembrado. Aqui nessa tabela a gente percebe que para os vegetais certos elementos que são essenciais para a vida, né, são importantíssimos, né? A gente vê a função de cada um deles. O carbono, por exemplo, né, que é um elemento necessário em grandíssima quantidade. Ao lado a gente tem a forma de absorção, né? A forma de absorção do carbono pelos vegetais é na forma de CO2. E a função do carbono nos vegetais é uma função assim vital, né? O componente básico de carboidratos, né, relacionado com energia, por exemplo, de proteínas. Proteínas têm função, né, catalisadora, tem função estrutural. Os lipídios também função estrutural, energética, né? O ácido nucleico. Então, assim, a falta do carbono é uma coisa que não deve ser nem pensada, né? O carbono é super importante dentro de qualquer organismo. Se a gente levar em consideração que para considerar uma célula, é necessário que essa célula tenha essas macromoléculas, né? Tem esses componentes químicos básicos. Então, o hidrogênio também mantém um balanço iônico, é um agente redutor de energia para as células, né? A questão do pH. Então, o hidrogênio é super importante, ele é absorvido na forma de H2O, né, pelos vegetais. E aí a gente tem uma série de elementos que são super importantes para os vegetais, né? Aqui levando em consideração as plantas.
né? Então, externamente pode ser observado deficiências quanto à nutrição desse vegetal, né? Se falta algum elemento, a gente pode observar por elementos morfológicos, né, externos, que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, se a gente nota um sinal de, por exemplo, pontos amarelos e buracos nas folhas entre os veios, né, entre as nervuras, pode ser uma falta de manganês, provavelmente é uma falta de manganês. Agora, por exemplo, se a gente vê manchas brancas nas folhas, um crescimento atrofiado e plantas morrendo, é falta de CO2, né, gás carbônico. Então, o gás carbônico é a forma que o carbono é absorvido pelas plantas, né? Então, pode ser observado a partir de caracteres externos, né, do vegetal e provavelmente e com certeza com outros organismos. Então, vamos observar agora como é o comportamento material. A gente sabe que a matéria ela circula, né? Ela vai circular. E esse esquema ele mostra justamente o comportamento da matéria num ecossistema e o comportamento da energia num ecossistema, né? A energia, por exemplo, ela não circula, ela vai fluir. Então ela vem, ela é utilizada e logo vai ser perdida, tá? Essa energia não vai circular, não vai ser reciclada. A tendência dela é só diminuir, né? Então, por exemplo, ali a gente tem um trapézio, né? A luz entrando nesse trapézio, esse trapézio representa os seres autótrofos, né? Fotossintetizantes que necessitam de energia luminosa para a produção do seu próprio composto orgânico. Então, assim, a energia ele é utilizada pelos seres autótrofos. Os seres autótrofos, eles produzem o seu carboidrato a partir dessa energia. Esse carboidrato, ele pode ser utilizado pelas plantas e durante o próprio processo de produção desse carboidrato, a gente pode ter uma quantidade de energia perdida, então a energia aí já pode pode diminuir, né? Ela é perdida. E quando a gente tem o carboidrato, ele pode ser utilizado pelas plantas, os animais que se alimentam dessas plantas vão consumir, vão assimilar esse carboidrato para si, vão utilizar dessa energia, vão perder essa energia em forma de calor, então a energia vai ser perdida cada vez mais, ela vai fluir no ecossistema, não vai ser reciclada, né? Já a matéria ela é reciclada, né? Então esse círculo, né, escurecido assim cinza, ele representa o ciclo da matéria, né? Esses outros traços mais claros em branco, né, representam a forma que a energia tá sendo transportada, né, fluindo. Então, falando da matéria agora, esse trapézio ali representa os autótrofos, né? Os autótrofos, eles vão servir de alimento para os heterótrofos, então a matéria dos autótrofos agora vai ser encontrada em algum heterótrofo, por exemplo, um herbívoro, né? Esse herbívoro um dia vai morrer, né? Um dia vai virar pó. Então esse herbívoro vai agora fazer parte de um compartimento não vivo, que vai ser o solo, né? Então ele vai ser nutriente para o solo, vai ser um nutriente do solo, e futuramente plantas vão utilizar desses nutrientes, né, para si, para poder, né, obedecer, né, fazer todas as funções que uma planta faz, né? Então essa planta novamente vai servir de alimento para um herbívoro, para um heterótrofo, e o ciclo se reinicia, né? Então a matéria ela circula.
A gente pode ter também importações e exportações dentro de um ecossistema, né? Um animal pode adentrar esse ecossistema e fazer parte desse círculo da matéria, né? Ou um animal pode sair também, né? Esse heterótrofo que se alimentou desse autótrofo pode sair desse ecossistema e ir para um outro ecossistema. Então, tem essas outras variáveis que também podem interferir dentro da circulação da matéria. É importante também ser falado que os seres humanos, eles vão atuar de forma fortíssima nessa ciclagem da matéria. Então, assim, a gente percebe que os seres humanos utilizam a matéria de forma impensada, né? De forma a fazer com que em alguns locais, em alguns compartimentos, né? Em compartimentos, as pessoas retiram a matéria que está ali nesse compartimento, tornando esse compartimento um compartimento escasso, né? Com pouca matéria, com pouca dessa matéria em questão, pode ser a água, por exemplo, né? Então, eu tiro de um local, esse local fica escasso nesse elemento, nessa molécula. Eu vou colocar em algum outro compartimento, em algum outro local. Esse local vai estar com acesso desse nutriente. Então, a gente tem esse problemão, né? Porque isso afeta totalmente a circulação da matéria no ecossistema, né? Você deixar faltar em algum lugar, sendo que esse algum lugar com certeza vai precisar desse nutriente e do jeito que está na natureza é o jeito que deve estar, né? Que os organismos vão se organizar para consumir, para utilizar daquele nutriente, é o jeito natural que deve ser encontrado, que deve ser mantido. Então, essa retirada e esse excesso em outros locais não é uma coisa natural, não é algo que vai fazer bem. Então, é dessa forma que os seres humanos, eles modificam a circulação da matéria, né? Tornando os ciclos algo acíclico, né? Fugindo do ciclo da matéria, que é natural, que é algo que deve ocorrer. Então, o primeiro elemento que vai ser tratado dentro de um ciclo biogeoquímico é o nitrogênio, um elemento necessário em grande quantidade. O nitrogênio, ele é um elemento que compõe as proteínas, né? Então, macromoléculas de peso importantíssimo dentro dos organismos, né? Então, nas plantas, por exemplo, nos vegetais, os vegetais, eles não conseguem assimilar o nitrogênio que está disponível aí na sua forma de N2, né? De gás nitrogênio, né? A atmosfera ela é composta principalmente por nitrogênio, mas as plantas não conseguem assimilar essa forma química que é a mais abundante do nitrogênio, que é uma pena, né? O vegetal só assimila o nitrogênio em forma de nitrato e amônia. Então, precisa estar nessa forma química e não na forma de gás, né, N2, do gás nitrogênio, para que esse elemento seja absorvido. Por isso, né, várias vezes o ciclo vai se tornar muito mais complexo do nitrogênio, porque existem muitas formas químicas desse elemento. E aí o ciclo ele se torna mais extenso, né? De um elemento passa para o outro, de um elemento é transformado em outro, né? Em outra forma química, e aí vira outra forma, só assim tal organismo assimila, então acaba se tornando um ciclo mais extenso. Na agricultura, por exemplo,
A gente pode pensar nas bactérias que são assimiladoras do nitrogênio, né? Então, as bactérias, elas assimilam, elas conseguem pegar para si o nitrogênio em forma de gás, né? Diferente das plantas, as plantas não conseguem. É por isso que existe essa associação, né? E economicamente, para a agricultura é excelente, né? Porque as plantas vão precisar desse nitrogênio e utilizar fertilizante nitrogenado, né, no solo é uma opção, mas não é tão eficiente quanto as bactérias, que são fixadoras de nitrogênio, e também algumas algas, né? Que fazem isso pelas plantas. Então, existe essa associação que é aproveitada pela agricultura. Então, várias leguminosas, algumas certas plantas, elas fazem essa associação com bactérias, e o nitrogênio, ele não precisa estar na forma de nitrato, né? Primariamente na forma de nitrato, uma vez que as bactérias elas vão pegar para si o gás nitrogênio e depois transformar em uma forma que a planta assimile, né? Então, o ciclo do nitrogênio a gente pode iniciar levando em consideração que animais e vegetais possuem nitrogênio na sua composição, né, em proteínas, ambos possuem proteínas. E esses animais, eles vão morrer, né? Eles vão morrer e vão ser decompostos, reciclados, né? Então, as bactérias, agentes decompositores, elas vão decompor a matéria desses organismos. Então, por exemplo, o vegetal, ele morreu, as bactérias reciclam, as bactérias transformam esse nitrogênio inicialmente em amônia, elas conseguem fazer essa transformação. Outras bactérias que têm essa função específica vão transformar a amônia em nitrito e outras transformam em nitrato. E o nitrato é uma forma química absorvível pelos vegetais novamente, né? Então é um dos ciclos aí que a gente vê. Para os animais, a mesma coisa, né? Então a gente tem uma via aí muito a gente tem uma outra via, por exemplo, que é a questão dos vulcões. Então, os vulcões, eles são excelentes disponibilizadores de amônia, né, na atmosfera. Então, a amônia disponível pelos vulcões, ela pode ser transformada em nitrato, né? Então, os vulcões têm essa função de transformar a amônia em nitrato. Então, eles fazem eles expelem essa amônia na atmosfera e ela pode ser transformada em nitrato, e o nitrato é uma forma absorvível pelas plantas. O nitrogênio atmosférico, ele pode ser fixado pelas algas, né, pelas bactérias e serem transformados em nitrato também, mas existe uma outra via elétrica, né, é uma fixação elétrica do nitrogênio atmosférico a partir da queda de raios, né, desse choque elétrico que quebra a tripla ligação presente no gás nitrogênio, fazendo com que o nitrogênio seja suscetível a agora formar uma ligação com oxigênio e assim ser transformado em nitrato. Então, isso pode vir a ocorrer também, e o nitrato é uma forma absorvível novamente pelos vegetais, né, o que reinicia um ciclo. A gente tem que a excreção, por exemplo, a ureia, possui nitrogênio, os compostos nitrogenados, né, que a gente vê, que a gente estuda quando a gente está falando dessa excreção, dessa urina dos organismos, possuem nitrogênio, né? Esse nitrogênio, ele é liberado
no meio aquático, no meio terrestre, né? E as bactérias, elas vão assimilar esse nitrogênio, vão transformar ela em formas possíveis de ser assimiladas pelos vegetais, né? Os vegetais são basais aí dentro de uma cadeia no ecossistema, então volta para os vegetais. E, por exemplo, tratando de pessoas, né, de seres humanos, os seres humanos eles utilizam bastante do nitrato dentro de suas atividades, do nitrogênio dentro de suas atividades, por exemplo, a agricultura, né, a utilização de fertilizantes. Os fertilizantes, eles não dão tanto efeito como uma bactéria ou uma alga fixadora de nitrogênio dariam para as plantas. Então, assim, as pessoas acabam colocando muito nitrogênio nos solos, né, o que acaba deixando o solo muito rico em nitrogênio em excesso, né? E se vier uma chuva, por exemplo, algum temporal, todo esse excesso ele vai cair nos rios, ele vai cair nos lagos, né? Se for um corpo mais sensível como o lago, né? Vai ocorrer eutrofização. Então, esse nitrogênio tende a escoar, né? Nesses rios, em riachos. Então, esse nitrogênio a tendência dele é cair no mar, no oceano, né? Ele vai cair no mar, vai cair no oceano e ele pode ser perdido para sempre, né? Ele pode ficar ali nos sedimentos por muito tempo, né? No sedimento oceano, lá em profundidades gigantescas e não é utilizado, né? Mas existe uma forma de você transpor essa matéria que está no ambiente aquático de volta para o ambiente terrestre, que é o que a gente chama de retromovimentação material, né? Um exemplo, quando a gente tem os próprios seres humanos que estão ali pescando peixes, ou coletando plantas, coletando algas, do ambiente aquático, o que ele está fazendo não é nada mais, nada menos de que pegando a matéria aquática e trazendo a matéria para o ambiente terrestre. Logicamente, esse peixe pode ter se alimentado de, por exemplo, larvas de insetos, e essas larvas se alimentaram do nitrogênio que escoou para esses riachos. Logo, essas algas contém o nitrogênio, essas larvas também podem conter o nitrogênio, e o peixe que se alimenta disso contém também o nitrogênio. O peixe que é pescado pelo ser humano e transposto para o ambiente terrestre, ele contém o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele não foi perdido, ele voltou para o ambiente terrestre. Tá? Mas se isso não ocorre, a tendência realmente é escoar para os mares e a gente ter uma certa perda, né, desse nutriente. Então, esse fenômeno de retromovimentação material, ele pode ser desempenhado por diversos organismos, né? A gente tem aves que catam aí os peixes, ursos, né, que se alimentam de peixes, e os lobos. Também insetos, larvas de insetos que vão se alimentar dos organismos, dos nutrientes que estão naquele lago, naquele riacho. E elas assimilam o nitrogênio, assimilam o fósforo, assimilam nutrientes e depois se transformam em mosquitos, por exemplo, e saem no ambiente terrestre, no ambiente atmosférico, né, e transportam novamente e fazem essa retromovimentação do nutriente para o ambiente terrestre, né, essa volta. Agora, falando do ciclo do fósforo, o fósforo não é tão variável quanto a forma química como o nitrogênio é, né? O fósforo ele é absorvido pelos vegetais na forma de fosfato inorgânico, né? O PO4 3+. A quantidade de fósforo, a maior quantidade de fósforo, ela vai estar presente nas rochas, né?
Então, em grande parte vai estar nas rochas, né? Então, a movimentação desse fosfato, desse fósforo nas rochas, depende de mecanismos geológicos, né? Como, por exemplo, o intemperismo, a movimentação desse material que configura a erosão, né? A movimentação do sedimento. Então, existe essa necessidade dentro dos ciclos. Quando a gente observa agora o ciclo do fósforo, é mais simples, né? Então, a gente tem novamente vegetais e animais que possuem o fósforo dentro de seus organismos, né? O fósforo, por exemplo, compõe ossos e dentes dos animais, né? Então, os animais, quando morrem, existe uma demora bem marcante, né, para decompor ossos e dentes dos organismos animais, mas eles vão ser decompostos, né? E esse fosfato decomposto pode ser utilizado, por exemplo, para os vegetais. Ele já está na forma a forma no qual o vegetal pode assimilar esse fosfato, né? Então, a gente tem, por exemplo, a ação bacteriana das bactérias, de agentes decompositores que podem também decompor um animal, um vegetal morto, e logo depois o vegetal já pode retirar o nutriente que foi transformado, né, pelas bactérias. Na verdade, as bactérias não precisam transformar, né, só decompor, porque o fósforo já vai estar na sua forma absorvida, né, pelos vegetais, na forma de PO4, 3+, fosfato inorgânico. A gente tem também, né, as rochas, como já foi dito, processo de intemperismo que desgasta as rochas e assim libera fósforo, né, para os diversos cantos do ecossistema, para os diversos organismos. É algo que deve ocorrer, né, e o transporte desse sedimento também. Então, a gente vai ter o fosfato dessa forma, com a lavagem e o intemperismo das rochas, né? Esse fosfato que foi retirado das rochas, ele pode vir a cair em lagos, né, em rios. Então, esse fósforo, ele saiu do meio terrestre, foi para o meio aquático e pode voltar para o meio terrestre a partir do movimento, né, da retromovimentação material. Novamente, ocorre para qualquer nutriente, qualquer elemento químico que acaba caindo no ambiente aquático. Então, se caso não houver a retromovimentação material, a gente tem a perda, né, desse material para as profundezas oceânicas. Então, assim, é um ciclo um tanto mais simples, né? A gente tem aqui representada nessa imagem uma colônia de pinguins-rei, né, em ilhas da Geórgia do Sul. Essas colônias, elas estão relacionadas a um fenômeno chamado de ressurgência, né? E aí a gente vai ter colônias dessa forma vivendo em ambientes. O que ocorre é que esse boom de organismos vivos, ele vai acontecer por conta de que nessas ilhas, né, próximos a essas ilhas, vão ter correntes oceânicas muito fortes, né, o que vai fazer com que o material, os nutrientes que se encontram nas profundezas oceânicas, né, por conta dessas correntes marítimas, eles vão ser transportados novamente para a superfície, né? Então a gente tem nutrientes aos montes na superfície, logo peixes, algas vão se alimentar desse nutriente, a gente vai ter um ambiente muito mais rico, um ambiente super rico. Os animais que vão estar ali próximos a essas regiões, né, de ressurgência vão se alimentar
desses peixes, né, que agora aparecem em maior quantidade, dessas algas, né? Os peixes se alimentam dessas algas, do bento daquela região, né, da zona bentônica, do zooplâncton. E a gente tem colônias, né? São regiões que conseguem manter grandes colônias justamente por essa volta da matéria que está nos rios, né, que está nos mares, né, que está ali naquele sedimento, naquela região mais profunda dos mares, e que acaba voltando para as zonas superficiais e para a zona terrestre novamente, o que configura também uma retromovimentação material. O guano representa esse acúmulo de fezes, né? O fósforo, ele também é encontrado nas fezes de animais, né? Aves e morcegos, por exemplo, como, né, como nessa imagem aí, que se não me engano é uma ilha próxima ao Peru, né? Onde existem esses acúmulos enormes que ocorreram, que ocorreram durante vários e vários anos, né, por aves, por morcegos que defecam, né, e esse cocô fica aí por muito tempo, vai se acumulando e é um ambiente riquíssimo. Riquíssimo porque o fósforo ele pode ser usado, por exemplo, na agricultura, né, como fertilizante para as plantas necessitam desse nutriente e as pessoas vão lá, né, fazem toda a coleta, essa extração, pegam e é utilizado. Então movimenta muito a economia. Esses são os guanos, né, então são super importantes aí para a circulação da economia. A poluição atmosférica é um grande problema dentro dos ecossistemas, né, causado por uma série de fatores que potencializam essa poluição, que, bom, é a liberação, por exemplo, de óxidos de nitrogênio, de enxofre, né, desses elementos que grande parte das vezes é resultado da queima de combustíveis fósseis, né, então essa poluição vem majoritariamente dessa queima de combustíveis fósseis, né, da liberação de poluentes na atmosfera pelos carros, né, pelas indústrias, né, a queima do carvão mineral também configura essa poluição atmosférica. Então, assim, a gente vai ter essa liberação de óxidos de nitrogênio e de enxofre também. E esses elementos em contato com a água, por exemplo, né, a gente vê ali o dióxido de enxofre em contato com a água proveniente das chuvas, a água que está na atmosfera, ela pode formar o ácido sulfúrico, né? Então a queda desse ácido configura a chuva ácida, e a chuva ácida é um fenômeno terrível, né, que destrói vegetação, que faz muito mal para os seres humanos, para os animais em geral, né? Então modifica o pH das coisas, modifica toda uma organização vivente. Além disso, a gente pode ter também o smog fotoquímico, né, que é essa união de hidrocarbonetos com NO2, o dióxido de nitrogênio, né? Então a gente tem uma poluição do ar assim generalizada, a gente não consegue observar nada, então causa problemas na visualização, né? Poluição atmosférica também causa vários problemas respiratórios, né? Cheiros terríveis, né? Então é um problema muito sério, né? Que vem sendo alvo de debates nos últimos tempos. Então, né, a chuva ácida ela é resultado da combustão industrial e dos carros, né? Então, o que nos leva a essa queima de combustíveis fósseis em países que utilizam
petróleo, né, por exemplo, como matriz energética, o que é a grande maioria dos países. Então, a chuva ácida destrói as florestas, por exemplo, se ela for levada, né, se essas indústrias, a poluição proveniente dessas indústrias, ela for levada para esse ambiente vegetal, né, natural para essas florestas, por exemplo, a tendência é que essas florestas se desmanchem, né? Porque o que ocorre é que, por exemplo, a chuva ácida, ela muda a composição do solo, né? Ela destrói ligações que existem entre a argila, né, e outros elementos ali no solo, né? Então, toda a estrutura fixa daquele solo, ela é destruída. Então, as árvores não têm muito aonde se sustentar. O que ocorre é a queda dessas árvores, né? E a perca dessa substância das árvores no solo, né? Então é bem prejudicial. E o smog fotoquímico é essa mancha enorme, né, na atmosfera proveniente da poluição, né, dessa liberação desses elementos na atmosfera. Então, por exemplo, a gente tem Cubatão, uma cidade de São Paulo, né, que pela ONU recebeu o título, né, de cidade mais poluída do mundo, né? Então ficou conhecida ali globalmente como Vale da Morte, né? Cubatão tinha sérios problemas tem sérios problemas com poluição atmosférica, né? Recebeu esse título pela ONU e foi feita uma tentativa de amenizar essa poluição em Cubatão. Cubatão, após 10 anos, né, do recebimento desse título, ele conseguiu reverter a situação e recebeu um novo título, um novo prêmio, né, na conferência da Eco 92, que ele se tornou um símbolo de recuperação ambiental, né? Então ele conseguiu reverter, né, toda essa liberação de poluentes na atmosfera. Então isso foi muito bom, mas Cubatão ele não conseguiu estabelecer, né? Ele não conseguiu manter esse equilíbrio por muito tempo, né? Cubatão atualmente está dessa forma e, bom, não foi algo que se manteve, né? Então, o problema da poluição atmosférica é um problema muito sério, é um problema vigente desde que o ser humano atua, né, no planeta de forma industrial, né? Então, é uma questão que é avaliada, né? Que a gente deve avaliar e bom, deve repensar, né, nas atitudes humanas, nas atitudes que comprometem os ecossistemas, que comprometem a vida, que modificam os ciclos biogeoquímicos e que, bom, muda toda uma estrutura natural. Então, assim, do que adianta a gente ter todo um dado esquemático, né, um modelo que nos mostre que realmente existe essa transferência de um compartimento para outro compartimento da matéria, né, a transferência da matéria, se a gente não tem a quantidade que é transferida, né? Então, a quantidade, o estudo quantitativo dos ciclos biogeoquímicos é algo importante, né? Como é que a gente vai fazer previsões para reverter uma situação ou para estudar uma certa situação, para entender se algo está sendo desperdiçado, se algo está sendo perdido, né? Se certa quantidade está sendo perdida, se a gente não tem a quantidade, né? O dado quantitativo. Então, é bastante interessante que se tenha, de suma importância, que se tenha esse dado quantitativo, né? Porque você saber que a transferência ocorre é um conhecimento importante, é um conhecimento primário, né? Mas a quantidade é crucial. Então,
Quando a gente pensa, por exemplo, na velocidade de ciclagem do fósforo, a gente tem que ter em mente de que o fósforo, ele não vai estar passando, né, de um meio para o outro, sendo reciclado de forma constante, uniforme. Isso não vai acontecer dessa forma, né? A gente vai ter uma série de fatores, uma série de variáveis, né, que podem modificar, atrasar ou aumentar, né, a transferência, essa taxa de transferência de um ambiente para o outro do fósforo e de qualquer outro nutriente, né? Então, por exemplo, o tempo, na verdade, é o tempo, né? O clima, se é um clima, se a gente está numa região de clima quente, né? Clima úmido, por exemplo, é uma região em que é propício para o desenvolvimento da decomposição, né? Se a gente está numa estação de ano mais quente, a gente tem uma variável que incentiva a decomposição, a ciclagem desse nutriente. Então, vai ser muito mais rápida, né? Mas se não tiver com essas variáveis, né? Se essas variáveis não forem obedecidas, vai ocorrer uma ciclagem, uma decomposição de material muito mais devagar, né? Então, isso deve ser levado em consideração, né? Aqui a gente tem o esquema do ciclo do fósforo. A gente sabe que existe uma transferência, né, do fósforo na sua forma química de fosfato inorgânico por entre os organismos vivos e o meio abiótico, né? Mas a gente tem que se ligar na quantidade também. Então, olha, então vamos ver essa imagem aqui, essa figura que mostra justamente essa troca do fósforo num pântano costeiro da Geórgia, né? Então a gente tem que o fósforo ele está sendo passado de um compartimento para outro compartimento, e a gente tem a quantidade do que está sendo passado, que foi medido, né, num ecossistema. Então da água para os sedimentos, por exemplo, que decanta lá para a parte mais funda, a gente tem 9,8 miligramas por metros cúbicos por dia, né? Então a gente tem esse dado do que decanta ali para os sedimentos. O sedimento vai ter uma quantidade gigantesca de fósforo, né? Onde que tem mais, onde que tem menos, né? A gente está vendo aí essa disposição do nutriente, né? Da abundância desse nutriente dentro do ecossistema. A gente tem muito mais o fósforo, por exemplo, nos sedimentos, né? 5 elevado a 10 a quinta de fósforo, né, em miligrama por metro cúbico, né? A espartina é uma planta, daí 16,4 miligramas por metro cúbico, né? Ali no caso era metro quadrado, né? Em cada compartimento, metro quadrado. Mas em metro cúbico por dia é passado do sedimento para a espartina, né? Agora, por exemplo, quando a gente leva em consideração os detritos, nos detritos a gente encontra 10 a quarta, né? Tem uma boa quantidade de fósforo nos detritos. E essa quantidade ela vai passar pela decomposição, né? Os detritos serão decompostos, os detritívoros, filtradores ali, eles auxiliam nesse processo de decomposição, mas esse processo, por exemplo, esse processo de decomposição, ele pode ser potencializado por algum fator, né? Pela estação do ano, pelo clima, tal. Então, a gente tem essa potencialização da decomposição, né? Então, entra aí uma variável que modifica, né, essa minha análise quantitativa. Então, a gente não deve pensar que essa quantidade ela é passada de um compartimento para o outro de forma uniforme e sempre da mesma forma. Não vai ser assim. Sempre vão haver variáveis que vão modificar a forma pelo qual os nutrientes passam, né, de um compartimento para o outro, que são transportados, reciclados. Então, um ambiente muito importante para a gente levar em consideração o ciclo da matéria
são as bacias hidrográficas, né? A biogeoquímica por trás das bacias hidrográficas. Então, uma bacia é uma unidade de tamanho variado, né, que abriga todo um ambiente terrestre com a sua vegetação, os seus organismos, animais que dependem, né, dessa bacia. Um rio principal onde ramificam seus tributários, né, lagoas também e toda a vida também que existe dentro desses rios, né? Então, essas bacias são importantes ambientes e a gente pode tentar calcular, fazer uma análise quantitativa de um ambiente, como por exemplo uma bacia hidrográfica, de algum nutriente que passa por aí, o que foi feito de fato, né? Então aqui a gente tem um esquema do que seria essa análise quantitativa e também esse esquema que mostra essa transferência do elemento pelos meios, né, vivo e não vivo. Então a gente tem quantificado que o cálcio que está sendo levado em consideração aqui é o elemento cálcio, né? O ciclo do cálcio em uma bacia hidrográfica. Então o cálcio ele vem das chuvas. Então a gente tem 3 quilos de cálcio por ano vindo das chuvas, né? A gente tem o intemperismo que vem, né, que degrada as rochas, né, forma o solo. Então aí a gente tem bastante cálcio também. Com o transporte desse sedimento, a gente pode ter tem-se a entrada, né, do cálcio no ambiente da bacia hidrográfica. Bom, no ambiente, por exemplo, dos rios, né, da bacia hidrográfica. Então, a gente vê que dentro dessa bacia vem o cálcio da chuva, 3 quilos, né? E o cálcio que vem do intemperismo e da erosão, 5 quilos de cálcio ao ano, né? E dentro do fluxo desse rio é liberado, sai desse ecossistema da bacia hidrográfica 8 quilos, né, de cálcio, o que é milimetricamente, o que combina, né? Milimetricamente calculado. Porque se 3 quilos entra e 5 quilos também está entrando ali do intemperismo, o que vai sair é 8 quilos e isso não vai danificar de forma alguma a bacia, vai manter a quantidade de cálcio ali necessária nessa bacia, né? Intracejado ali está sendo representado os rios, né? E o que está em branco seria a parte terrestre, né? Com toda a sua vegetação e os seus animais. Então a gente tem um pool biótico que representa tudo aquilo que tem vida, né? E um pool abiótico que representa aquelas variáveis que são inanimadas, né? O solo, o clima e tal. Então, existe uma transferência de 50 quilos que varia do meio biótico para o meio abiótico, né? Que vai sendo transferido. Tudo isso foi calculado, né? Então, tudo funciona como deve funcionar. Tudo funciona perfeitamente dentro de uma bacia que não foi mexida, que não tem nenhum rastro assim antropocênica, né? Agora, se a gente pensa, por exemplo, num ambiente que foi mexido pela ação humana, né? A gente vai ver que aqui tem um gráfico que mostra o efeito da ação humana, por exemplo, a ação de desmatar, né, de um ambiente, de um riacho e as proximidades desse riacho, né? A gente vai ver o quanto o ambiente terrestre influencia no ambiente aquático. Tudo funciona como um grande ecossistema, né? Então aqui a gente tem o nitrogênio e o cálcio. Na região não perturbada, né, nesse local aqui que não foi perturbado esquematicamente aqui, a gente tem que em 3 anos a passagem do nitrogênio ou do cálcio é uma passagem equilibrada, a gente tem um equilíbrio, né, no que entra naquele riacho, no que está sendo transportado de um ambiente para outro. Mas aí, se a gente desmata, tira toda uma vegetação próxima daquele riacho, daquele lago,
a gente vai ter um estrago muito grande. Dentro do riacho, a quantidade de nitrogênio e de cálcio é uma quantidade gigantesca, né? E essa quantidade gigantesca pode causar uma série de complicações naquele ambiente que podem ser temporárias ou serem, assim, mais perenes, né? Por exemplo, se a gente está falando de um corpo menor, um lago, né, muito mais sensível à eutrofização, um desmatamento, né, na região próxima pode causar, né, esse fenômeno. Então, qualquer vinda de nutriente em uma quantidade boa pode ocasionar eutrofização fácil, né? Agora, se for um riacho, né, um rio, por exemplo, pode haver eutrofização em certas zonas, né? O que dentro de um riacho de um rio, por exemplo, é mais fácil de ser recuperado. Mas dependendo do que está acontecendo naquela região, se o desmatamento é frequente, né, se não há nenhum pingo de consciência, né, a gente vai ter uma perda total de um rio, a gente pode ter, por exemplo, a eutrofização, né? O solo também vai se tornar muito pobre, né? A vegetação dificilmente vai se reerguer, então é complicado, né? E se o desmatamento for frequente, aquele solo cada vez mais vai perdendo seus nutrientes, né? Os nutrientes vão escoar para dentro dos riachos, não existe nada que impeça, né, esse escoamento, não existem raízes que vão estar ali pegando os nutrientes, né, não existe nada que impeça esse escoamento. Então a recuperação é muito difícil, né? Então não que não possa ser recuperado, pode ser recuperado, né? Se esse desmatamento não vier a ocorrer e se aquele solo não ficar ali exposto por muito tempo. Então aqui a gente tem nesse gráfico referente a um riacho novamente, a gente tem o fósforo e o nitrogênio como elementos que estão sendo analisados. Nesse riacho, a gente percebe que no eixo X diz respeito à porcentagem agrícola e urbana, né? Então, a atuação humana naquele ambiente, a domesticação da paisagem, a mudança, a urbanização daquela paisagem. Quanto mais modificada, mais aquele corpo d'água, ele assimila, ele pega para si compostos inorgânicos, né, elementos químicos. Então, no início ali, no zero do gráfico, a gente tem uma quantidade menor, né, de compostos inorgânicos. E a tendência é só ir aumentando, né? Então, essa porcentagem ela vai aumentando conforme a gente tem uma maior taxa de crescimento dos processos de urbanização, né, dos processos agrícolas. Então, isso é facilmente perceptível quando a gente tem um esquema desse tipo. E também, é claro, é super perceptível quando a gente observa o ambiente, a atitude humana numa paisagem que foi modificada, né? E a gente compara com algo que é natural e que está ali representando um ecossistema que não foi mexido. Quanto ao ciclo do carbono, né? A gente percebe que o ciclo do carbono é basicamente uma troca, né, das plantas que vão pegar para si esse carbono, esse CO2, vão utilizar para produzir seu próprio composto orgânico, vão liberar o oxigênio nesse processo. O oxigênio é utilizado pelos animais, pelos organismos que precisam do oxigênio, tanto para ser um aceptor de elétrons, né, na respiração celular, por exemplo. Bom, esses organismos vão liberar CO2 e as plantas vão assimilar esse CO2 novamente. Então, essa é a troca natural que ocorre com o ciclo do carbono.
O que ocorre é que o ser humano anda liberando com as indústrias, né, com a queima dos combustíveis fósseis, muito CO2 no ambiente. Então a gente tem uma quantidade extravagante de CO2 acumulando na atmosfera, né? E isso é um problema dentro do ciclo do carbono. Então, agora quanto aos elementos que não são essenciais, né? Os elementos não essenciais, eles não vão possuir ciclo biogeoquímico, né? Eles não vão estar passando da matéria morta, né, para organismos vivos. Isso não pode acontecer, eles não estão nos organismos vivos, né? Mas os elementos não essenciais, eles possuem uma característica. Eles podem entrar dentro de organismos vivos por conta das suas similaridades bioquímicas com outro elemento, né? Então, se a gente tem, por exemplo, a gente tem o cálcio está presente nos ossos, né? Mas a gente tem também o estrôncio 90, que é um elemento fruto da fissão do urânio, né? Então, o estrôncio 90, ele pode pegar o lugar do cálcio dentro de um organismo vivo, de um animal, né, um vertebrado, e estar nos ossos desse organismo. Isso não pode acontecer, né? Então, assim, as pessoas, elas têm aumentado, elas têm utilizado cada vez mais meios em que fazem com que esses elementos não essenciais estejam presentes em locais onde eles não devem estar, né? Por exemplo, a utilização de usinas nucleares, né? E possíveis desastres que já ocorreram com usinas nucleares e transportam uma série de material, de elementos químicos radioativos que não devem estar em certa região, em certo local, mas estão, né? Fruto da utilização do homem, da tentativa, por exemplo, de se livrar de lixos nucleares, de lixos radioativos, né? Sempre acaba deixando uma certa quantidade de um elemento que não deveria estar ali, elementos radioativos que causam mutações, cancerígenos, né? Que liberam raios que adentram e modificam a estrutura do DNA. Eles não deveriam estar na natureza, mas eles estão e acabam pela similaridade tomando lugar de outros elementos químicos, por exemplo, o cálcio nos ossos, o potássio, também o césio, o produto da fissão do césio 137 pode incorporar em regiões onde utilizam o potássio, né, no lugar do potássio. Então, assim, esses elementos que anteriormente pouco estavam relacionados a ciclos, né, e agora estão pela forte pegada do ser humano no mundo, né, pelo antropoceno, essa época que marca pela justamente pegada do ser humano no mundo. Agora esses elementos estão em maior quantidade sendo mobilizados pelos ecossistemas, o que não deveria acontecer, né? Então, a gente vai falar agora sobre a ciclagem de nutrientes nos trópicos, né? A gente tem aqui um exemplo de uma floresta temperada, né? Então, um clima mais temperado, um clima mais frio, né? E uma floresta tropical úmida, né? Então, um clima mais quente. Existe uma diferença quanto à distribuição do carbono nessas duas comparações. Por exemplo, numa floresta temperada, o carbono está muito mais no solo, né? Então, o solo é muito mais rico do que a vegetação em questão de carbono, né? Já numa floresta tropical úmida, o solo, ele representa, assim, pouquíssima da quantidade de carbono disponível, porque a quantidade de carbono, a grande quantidade, vai estar na madeira, né? Vai estar no vegetal, nas árvores. Então, as árvores são riquíssimas e guardam muito carbono, e o solo é um solo pobre, né? Então, a gente pensa, por exemplo, no cenário da floresta amazônica, né? Como é que aquela floresta ela se mantém do jeito que ela é, tão bonita, né? Tão lustrosa, sendo que o solo é pobre, né? Como isso ocorre?
a gente pensa que vão existir mecanismos que vão manter essas florestas, essas árvores, né, a floresta, com o equilíbrio daquela substância. Ela não pode perder material, né? Aquelas árvores não podem perder uma folha, não podem perder um componente, porque a perda, né, daquele elemento vai ser difícil de ser recuperado, já que para sugar os nutrientes do solo não é tão eficiente, já que o solo é pobre. Então essas árvores, elas têm alguns mecanismos que conservam esses nutrientes para que não haja essa perca, né? Então, geralmente essas árvores da floresta amazônica, elas vão ter raízes superficiais absorventes, né? Então, vão haver raízes, digamos que mais próximas da superfície, né? Quase aéreas, né? Então, tudo aquilo que cai ali na superfície, ela rapidamente absorve. Vão ter micorrizas, que é a associação dos fungos com as raízes, né? Aumentando a superfície de contato daquela raiz, então ela acaba sugando mais nutrientes do que se não tivesse as micorrizas, né? Então as folhas são perenes, são folhas que demoram a cair, né? Elas são muito duradouras ali na árvore, né? Com a cutícula grossa e serosa, então vai ter uma cera, uma cutícula que dificulta, né, a desidratação, por exemplo. Uau. Né? A gente vai ter também pontas foliares longas e pontudas, então o que faz com que, por exemplo, se ocorra uma chuva, né, a raspagem, a tirada dos nutrientes que estão ali na folha só ocorram em uma certa região, né? Não em toda a folha, nos bordos, né? Mas só percorra a região central ali, da nervura central dessa folha. Vão ter cortiças grossas, né? Então as árvores vão ter tipo uma capa protetora no caule. Então esses são os mecanismos que conservam os nutrientes, né, o carbono nas árvores, né, e impedem que essas árvores elas percam, né, esses nutrientes, sendo que o solo é pobre e dificilmente ela recuperaria. Agora, em relação às vias de reciclagem, a gente pensa que a única via possível, né, a mais tratada, seria a decomposição microbiana e também o auxílio dos detritívoros. Mas existem outras vias de reciclagem, né? Por exemplo, a excreção animal. Então, na coluna d'água, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo, ele se regenera principalmente por causa da excreção animal, né? Então, essa excreção é importantíssima. E o zooplâncton também é um forte fator que auxilia, né, nessa excreção, nessa reciclagem desses elementos sem precisar de decomposição, por exemplo, né? Então, meios físicos envolvendo a ação direta da energia solar, né? Quando a gente fala foge os nomes. Imagina. Então, também possui uma forma em que o meio físico atua, né, diretamente com questão solar, que no ciclo da água, por exemplo, auxilia no processo de precipitação e evaporação da água, trazendo consigo elementos, né? Também a gente tem a autólise, onde os nutrientes são liberados, grande parte desses nutrientes são liberados, aqueles nutrientes que estavam na célula que morre, né, por autólise, e esses nutrientes são liberados sem precisar de decomposição, né? Então, grande parte dos nutrientes são liberados e, né, de 25% a 75% são liberados por autólise antes que a ação dos micro-organismos ocorra e a decomposição ocorra. Então, existem outras vias possíveis, né, que não só a decomposição. Então, é isso. O vídeo tratou sobre os ciclos biogeoquímicos,
né, dos elementos químicos. A gente viu que só quem tem ciclo biogeoquímico são aqueles elementos essenciais para a vida, né? A gente viu o ciclo de diversos elementos e da água também. A gente percebeu que a ação humana modifica muito esses ciclos, torna esses ciclos acíclicos, né? Então, modificam diretamente nos ecossistemas, né? Influenciam diretamente nos ecossistemas. E é isso.